Vamos mergulhar hoje numa análise sobre um termo que todo mundo acha que conhece bem: romantismo. Mas será que a gente conhece mesmo? Quando a gente pensa em romantismo, geralmente vem à cabeça uma imagem assim, né? Expressões super intensas, dramáticas, falando de amor, de tristeza. Pois é, mas a questão é, será que o romantismo era só isso? Segundo o historiador Otto Maria Karpaux, essa ideia popular é só a pontinha do iceberg. Então, vamos lá. Vamos começar a desmontar essa visão mais comum, esse clichê, para entender o que o Carpo de fato revela sobre o movimento. Olha que interessante. Para o Carpo, a própria palavra romantismo já era um problema. Ele dizia que era um dos termos mais infelizes e confusos da história da literatura. Por quê? Porque gerava discussões que não iam a lugar nenhum, já que as pessoas usavam a mesma palavra para falar de coisas totalmente diferentes. Certo, então se não é só sobre sentimentos, de onde é que veio o romantismo? A resposta para ele está num evento histórico que, bom, virou o mundo de cabeça para baixo. E aqui está o pulo do gato. Para o Carpo, o romantismo foi, antes de tudo, a onda de choque emocional causada pela Revolução Francesa, que a literatura tentou expressar. E isso muda tudo, né? Ele tira o romantismo do campo da estética, do belo, e o coloca diretamente no campo da política. Não era sobre um novo jeito de escrever, mas sim uma reação a um mundo em plena convulsão. Essa linha do tempo que o Carpo traça deixa isso muito claro. O movimento pulsa no ritmo da política da época. Ele nasce com a Revolução Francesa, se transforma com a queda de Napoleão, ganha um novo fôlego nas revoluções de 1830 e, por fim, meio que se encerra com as últimas grandes revoluções de 1848. A história do romantismo é a história das revoluções. Só que a reação a esse mundo caótico não foi única, não foi uniforme. Pelo contrário, ela acabou rachando o movimento bem no meio, criando duas correntes completamente opostas. Então, o ponto crucial é esse. Não existiu uma única resposta romântica para a crise da época. O que existiu, na verdade, foi uma divisão profunda, uma contradição bem no coração do movimento. E aqui, essa divisão fica bem nítida. De um lado, os romantismos de evasão. A turma que queria fugir do presente, que sentia saudade do passado, que se voltava para o misticismo, para a alma individual. Do outro, os romantismos de oposição. A galera que queria confrontar o presente, que tinha esperança no futuro, que falava de liberalismo e da luta coletiva. Evasão contra oposição. Dois impulsos que nasceram da mesma crise. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa primeira grande corrente, a dos romantismos de evasão. Como é que isso funcionava na prática? Um primeiro exemplo é o romance histórico. Autores como Sir Walter Scott, com suas histórias na Escócia medieval, ofereciam uma fuga perfeita. O leitor podia mergulhar num passado heróico, idealizado, bem longe dos problemas e da confusão do seu próprio tempo. Outra forma de fuga era o conto gótico. Aqui, escritores como E.T.A. Hoffmann não iam para o passado, mas para dentro, para o fantástico e o aterrorizante. Era uma fuga não para outro tempo, mas para outra dimensão da realidade, explorando os medos mais profundos da alma. Essa vontade de fugir aparecia até em recursos literários, como o famoso doppelganger, aquela ideia de um duplo, de uma personalidade dividida. Isso simbolizava perfeitamente a fratura do próprio indivíduo, que se sentia quebrado por dentro, num reflexo de uma sociedade que também se dissolvia. Estes nomes são ótimos exemplos desse impulso de evasão do mundo moderno. Mas o interessante é que, para cada um deles, existia um contraponto. Do outro lado, havia figuras como Victor Hugo, que usava sua obra para denunciar a injustiça social, ou o próprio Lord Byron, que, apesar de criar heróis melancólicos, morreu lutando pela liberdade política na Grécia. A contradição existia, às vezes, dentro do mesmo autor. Como o Carpous diz aqui, aquela era de guerras despertou um desejo profundo de fugir para outros mundos. Mas essa citação captura só metade da história. A outra metade era sobre usar a literatura não para escapar do mundo, mas para tentar refazê-lo. E isso nos leva à conclusão final e superpoderosa de Carpo sobre todo esse movimento. A conclusão dele é que, por causa dessas contradições tão profundas, falar de um romantismo, no singular, é simplesmente enganoso.
O movimento era variado e contraditório demais para caber num rótulo só. A chave, portanto, é pensar no plural, romantismos. Essa simples mudança de perspectiva já reformula toda a nossa compreensão e nos permite enxergar a enorme riqueza daquele período. Com isso, a gente deixa de ver um estilo único e passa a entender um fenômeno histórico complexo que deixou um legado duplo, uma força que serviu tanto para o refúgio quanto para a rebelião. E isso nos deixa com uma reflexão final. Esses dois impulsos nascidos há séculos, o de fugir da realidade ou de lutar para transformá-la, continuam a moldar as nossas reações ao mundo que não para de mudar. Qual deles parece mais presente hoje em dia?